Israel toma importante medida em direção à paz na faixa de Gaza, saindo do corredor Netzarim. O que será que isso significa, hein? Falar um pouquinho também sobre as eleições do Equador, que opõem Luísa González e também Daniel Noboa, atual presidente do país, que é o favorito, e talvez seja considerado por alguns o Nayib Bukele da América do Sul. Vamos ver o que de fato isso quer dizer, né, para a questão da segurança e até da economia da própria América do Sul, e falar um pouquinho também sobre a proposta do Trump, sobre a questão da Palestina, que pode inviabilizar novamente o comércio no Mar Vermelho. Enquanto isso, a gente tem o Trump garantindo que fez uma ligação para o Putin, fala sobre a importância dos europeus em conseguirem estabelecer uma paz na região e que eles têm que adquirir um pouco mais de responsabilidade. Vamos ver o que de fato a Rússia respondeu sobre isso, e também o Brasil, que começa a se preparar para possíveis sobretaxas dos Estados Unidos. Sim, semana que vem, segundo Trump, existem tarifas recíprocas que serão colocadas e o Brasil pode ser um dos principais alvos. Como será que o Brasil vai responder aos americanos, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato, Israel estabeleceu um cessar-fogo em um passado recente, né, com as lideranças do Hamas, e desde então vem desocupando parte do território, e hoje uma importante região, na verdade, como se fosse uma espécie de estreito, o chamado corredor Netzarim, que tem uma extensão de cerca ali de 6,4 quilômetros, que vai de Israel até a região do Mar Mediterrâneo, foi liberado pelas tropas de Israel. Isso é super importante porque esse corredor, ele meio que divide o sul do norte de Gaza. A gente sabe que desde que as ofensivas de Israel começaram contra a faixa de Gaza, como uma espécie de resposta ao que o Hamas fez no dia 7 de outubro contra Israel, Israel começou invadindo pelo norte, foi atacando inclusive as principais cidades, inclusive as imagens, elas são muito ruins, né? De destruição, prédios abandonados, se restaram inclusive estruturas, né, para serem abandonadas. E hoje, quando as pessoas estão retornando em direção ao norte de Gaza, já existem relatos de pessoas que estão voltando em direção ao sul, em algumas regiões, algumas cidades que foram um pouco mais preservadas, ou que estão colocando tendas, onde antigamente ficavam as principais cidades. Tanto que, por exemplo, o Trump, né, ele já colocou que uma das suas propostas é fazer um desalojamento da população palestina, que pode ir em direção ao Egito ou à Jordânia. Egito e Jordânia já recusaram essa proposta, né, alegando que não aceitariam palestinos e que não aceitam que os palestinos sejam deslocados. O próprio Hamas garantiu que esse deslocamento, se ele acontecer, será um deslocamento forçado e, por isso, considerado como um crime de guerra pelas cortes, pela própria comunidade internacional, e existem relatos que talvez a Somália e o Marrocos possam aceitar esses palestinos. Mas também até pela questão da distância geográfica, pela questão do lugar, né? Em geografia tem questão a gente chama lugar, um espaço geográfico que tem uma relação de afetividade, ou seja, toda uma construção histórica, uma construção social. Eu duvido que os palestinos aceitarão essa proposta do Trump. Já coloquei para vocês também que acho que é uma questão de o bode na sala, né? Ou seja, os Estados Unidos falam que vão deslocar os palestinos para gerar um grande incômodo, e aí, se ele propor só uma administração militar ou até mesmo política em conjunto com palestinos indicados pelos americanos e com um nível militar, uma intervenção militar de Israel, talvez nem pareça tão ruim assim. Então ele joga a régua lá em cima para conseguir uma espécie de meio termo, né? Que na verdade era o seu principal objetivo.
Mesmo com isso, a proposta que o Trump colocou de fazer esse deslocamento forçado da população palestina, ele até falou, né? Primeiro falou que não sabia se era um deslocamento provisório ou um deslocamento definitivo. Depois falou que era só uma questão provisória, mas que os Estados Unidos pegariam aquele território depois do fim da guerra, tá? Por isso não haveria necessidade de intervenção militar, segundo a Casa Branca. Mas fariam uma reconstrução territorial, tirariam as minas terrestres, construiriam, segundo os Estados Unidos, tá? Uma espécie de Riviera do Oriente Médio, um espaço turístico. Também para palestinos, mas não só para palestinos, ou seja, os analistas internacionais falam até de um risco de gentrificação, uma valorização daquele espaço, do ponto de vista econômico mesmo, o que impediria que os palestinos mais pobres tivessem acesso às terras que deveriam ser do futuro Estado palestino. Isso gerou uma inconformidade tão grande que isso pode colocar em risco até o próprio comércio mundial. Em que sentido, professor? A gente sabe que num passado recente, o eixo da resistência, que são aqueles países que se autodenominam dessa maneira, né? Liderado pelos iranianos. Países e grupos, por exemplo, o Hezbollah, a Síria, quando era controlada pelo Bashar al-Assad, a Jihad Islâmica, o Hamas, alguns grupos do Paquistão, também do Iraque, eles começaram a se mobilizar contra Israel. E desses grupos, talvez o mais forte, o mais significativo, pelo menos que resistiu com mais intensidade, foram os Houthis, ali do Iêmen, os rebeldes, que dominam Sanaa, a capital do país, e algumas outras posições. Eles começaram, como retaliação ao apoio que o Ocidente dava para Israel, fazer ataques a uma série de embarcações, que passavam ali pelo Golfo de Aden, pelo Estreito de Bab al-Mandeb, pelo Mar Vermelho, e isso acabou reduzindo, uma área de navegação ali comercial super relevante. Para vocês terem uma noção, o porto de Eilat, que fica no sul de Israel, próximo ali do Mar Vermelho, teve uma redução de quase 50% do seu comércio marítimo. Por conta disso, parte da navegação teve que fazer, ao invés daquele corte de caminho pelo Mar Vermelho, fazer todo o deslocamento pelo entorno da África. E isso acabou culminando no aumento do preço do frete, que acaba culminando com a inflação, porque esse aumento do custo do frete acaba indo também para o preço dos produtos. Hoje, a gente já teve, desde que teve um cessar-fogo e que os Houthis prometeram não fazer mais ataques tão significativos, um aumento de 4% no comércio no Estreito de Bab al-Mandeb. Só que, claro, o eixo da resistência não percebeu com bons olhos essa intenção dos Estados Unidos de fazerem esse plano do deslocamento forçado de palestinos, independente para qual região seja, Egito, Jordânia e por aí vai. Por isso, o próprio Financial Times colocou que há de fato o risco de que o Oriente Médio, ou os Houthis pelo menos, se unam para voltarem a fazer os ataques. Talvez uma das principais transportadoras do mundo, que é a Maersk, já tenha colocado, galera, que a partir de 2025 tinha intenções de voltar a utilizar o Mar Vermelho por uma segurança maior, já que não havia mais medo de ataque dos Houthis, mas agora com esse plano do Trump, isso possa impactar de novo e de novo. O Trump vem tomando medidas que podem ser muito prejudiciais para a questão da inflação nos Estados Unidos. No sentido que ele já fala, por exemplo, em sobretaxa de países estrangeiros, em deportação de imigrantes irregulares, inclusive esses imigrantes que são grande parte da mão de obra barata, que isso acaba gerando, né, uma redução do custo para a produção de determinados produtos, tanto do ponto de vista agrícola, como do ponto de vista de serviços, de comércio. Se ele deporta esses imigrantes, é necessário contratar mão de obra mais cara, e essa mão de obra mais cara acaba repassando o aumento do custo também para o produto final ou para o serviço final, gerando inflação. Claro que Elon Musk, com seu DOGE, o seu departamento de eficiência governamental, ele promete cortar custos dessa máquina pública americana, porque se, por um lado, com as tarifas, deportações, você representa o aumento da inflação, pelo outro lado, pelo aumento do corte de gastos, você reduziria essa inflação. Se vai dar certo ou não, galera, convenhamos que são cenas dos próximos capítulos. Mas, de fato, há uma preocupação que agora os Houthis possam voltar a fazer ataques naquela região super estratégica para o comércio internacional, e isso pode gerar repercussões negativas para a geopolítica e para o comércio mundial. Enquanto isso, galera, temos também no Equador uma eleição super importante para o futuro não só do país, claro, mas de toda a América Latina. A gente sabe que o atual presidente chama-se Daniel Noboa. Ele está na presidência há 14 meses e meio, aproximadamente, e ele vem em substituição ao ao Guillermo Lasso.
O Guillermo Lasso, ex-presidente do país, um cara mais à direita, um cara mais liberal, ligado ao setor bancário do Equador, ele, na época, né, há 14 meses e meio atrás, ele acionou um dispositivo chamado de morte cruzada no Equador. Ele, como presidente de direita, estava sendo acusado de escândalos de corrupção, de ter usado a sua influência no governo para favorecer alguns indivíduos e algumas empresas. Ah, professor, é verdade? Galera, convenhamos que é difícil ter acesso às notícias jurídicas do Brasil, quanto mais do Equador, né? Que a gente tem menos relação. Mas havia essa acusação. Ele alegava que isso estava acontecendo só porque, apesar de ele ser de direita e estar promovendo um julgamento da máquina pública, tudo tal, o parlamento ainda era dominado pelo correísmo, ou seja, por um governo mais à esquerda. Como ele sabia que possivelmente ele sofreria impeachment por conta dessas ações, ele acionou um dispositivo no Equador chamado de morte cruzada, em que ele é obrigado a sair do cargo de presidente, mas também o Congresso ele é reformulado, são convocadas novas eleições. Então, quem assumiu no seu lugar foi o Daniel Noboa, ficou aí, completou, né, o período de governo que seria de 2021 até 2025 e agora teremos novas eleições. Ou seja, eu diria que essas eleições são as eleições de verdade, em que o Daniel Noboa não está concorrendo para completar o período presidencial de ninguém, e sim ter o seu próprio cargo presidencial. Mais uma vez, o principal opositor, ou no caso opositora, é a Luísa Gonzalez, de esquerda, que faz parte, né, de toda aquela aliança do Rafael Correa. Rafael Correa, para quem não sabe, ele é um grande bolivariano. Ele foi, nos anos 2000, junto com Hugo Chávez, Evo Morales, o próprio... Se a gente pegar outras lideranças, né, o próprio Daniel Ortega, por exemplo, na Nicarágua, em toda a América Latina, um representante do movimento de esquerda, mas não uma esquerda social-democrata, uma centro-esquerda. Aquela esquerda mais raiz bolivariana, né? Pelo menos no início do século XXI. Então, até hoje, ele tem uma força muito grande, embora não seja mais o presidente. Eu diria que pelo menos uns 30% ali do eleitorado ainda é muito adepto às ideias do Rafael Correa. Só que o Equador, nos últimos anos, ele passou, por um aumento sensível dos índices de violência e de crise econômica. Talvez vocês se lembrem que as últimas eleições foram marcadas pela morte do Fernando Villavicencio, que era um candidato que à época estava na 5ª colocação na corrida presidencial. Ah, professor, 5ª, não ia ser eleito? Mas era uma diferença bem pequenininha dos votos. A Luísa Gonzalez estava em primeiro, acabou não sendo eleita, e o Fernando Villavicencio era um dos candidatos que poderiam concorrer contra ela no segundo turno. Tudo isso por conta dele ter atacado a questão do enfim, né? Sabe o que eu tô falando, na América do Sul. A gente sabe que a América do Sul tem uma força muito grande, infelizmente, nesse cenário, com países como Bolívia, como Peru, como a Colômbia, por exemplo, tendo uma força muito forte. Nos últimos anos, uma série de fatores contribuíram com uma crise econômica no Equador, o combate, por exemplo, ou acordo de paz feito com as Farc e parcialmente com a ELN. O Equador, por exemplo, tem uma proximidade com o Oceano Pacífico, que ajuda bastante na questão da logística de distribuição dos opioides, das drogas, para toda a América do Sul, para a América Central e até para a América do Norte. Então, o Equador, pelas crises, pela logística, pelo combate em outros países, acabou sendo um dos países, não vou falar que era perfeito, claro que não, mas até 2019, 2020, com bons índices, ou melhores índices de criminalidade, sendo um dos piores. Por conta disso, a pauta da segurança e também as questões econômicas voltaram a ser destaque. Tanto que o Daniel Noboa, principalmente no primeiro governo ali, né, quando ele se substituiu o Guillermo Lasso, ele vinha com uma espécie de Nayib Bukele, para quem não sabe, o presidente de El Salvador, da América do Sul. E talvez um dos momentos mais sintomáticos do seu governo seja o combate que ele estabeleceu, adotando um estado de exceção, adotando o que ele chama de Plan Félix, colocando as Forças Armadas na rua, estabelecendo uma série de prisões, e até mesmo naquele momento em que uma gangue entrou num estúdio de televisão e fez contra os apresentadores, as pessoas que ali estavam, e o Daniel Noboa falou que era necessário adotar medidas mais rígidas. E de fato ele adotou. A gente teve o exército saindo às ruas e estabelecendo uma política de estado de exceção. Professor, controlou a criminalidade? Eu diria que com muito menos efetividade do que foi de fato em El Salvador. Para vocês terem uma noção dos dados, se em 2023 a gente teve 22 assassinatos por dia, isso caiu para 19 para 2024. Ah, professor, caiu 3 por dia. Pô, beleza. Mas ele foi obrigado a aumentar o IVA,
que é o Imposto sobre o Valor Agregado, que em 2023 era de 12%, aumentou para 15%. Só um parênteses, tá? O Brasil pretende colocar cerca de 28% ou 27 mil por cento no IVA. Perceba a diferença, tá? Mas voltando aqui, o Imposto ao Valor Agregado. E isso trouxe, claro, uma redução, mas que não foi tão sensível assim para a parte da população, e trouxe consigo a presença dos militares na rua e parte da oposição reclamando que uma opressão em relação às populações mais pobres, com ações militares, de militares que não estavam preparados para lidar com os civis. Tanto que, por exemplo, a questão dos 4 de Guayaquil, que foram menores, que foram presos depois de um jogo de futebol, que tiveram com seus corpos carbonizados e foram torturados, enfim, cara, isso mexeu muito com a sociedade. A gente até teve, 16 militares que foram presos, algumas notícias que rolaram em relação a uma espécie de tentativa de parar com essa opressão contra os direitos humanos, mas assim, se em El Salvador, por exemplo, há essas denúncias, mas pelo menos a gente tem hoje em El Salvador um índice de criminalidade que é muito menor do que tinha antes do governo Nayib Bukele, e isso faz com que ele tenha mais de 80% de aprovação. Na época, o Daniel Noboa, que também tomou essas medidas, tinha 80%, só que hoje, com um país endividado, com um país que teve um crescimento negativo, inclusive, em 2023, em relação ao PIB, e com grandes dificuldades, não é que ele não tem... não é que ele é pouco popular, tanto que possivelmente ele vai ganhar, ele é o favorito, mas ele não conta com aprovação nem próxima do que é a aprovação de Nayib Bukele. Ou seja, Daniel Noboa vai ter que justificar esse aumento dos militares na rua, mesmo com questões relacionadas aos direitos humanos, porque até agora não conseguiu fazer isso, e conseguir também controlar uma crise econômica, uma recessão econômica no Equador, em um país endividado com o FMI. Essa é a situação da América do Sul. E, de novo, pessoal, se ele for bem sucedido no Equador, como eu falo, nesses exemplos eles pegam pelo mundo. Então, pode ser que uma buquelização comece a também se espalhar para outros países. Enquanto isso, o Trump, ele deu uma entrevista bastante polêmica, falando que ele telefonou para o Putin, a Rússia, por enquanto, não afirma, ou pelo menos não confirma essas afirmações, e alegou que o Putin, ele é um homem que tem boas relações com o Trump. E segundo o Trump, palavras dele, o Putin se importa muito com as mortes no campo de batalha. O próprio Trump colocou que quem está morrendo são jovens bonitos, como meu filho, seus filhos, enfim, e que isso deve parar de qualquer maneira. Garantiu também, galera, que em qualquer acordo que for estabelecido, que deve rolar num futuro próximo, ele vai colocar cláusulas para que os Estados Unidos tenham acesso aos minerais terras raras, minerais super relevantes, tanto do ponto de vista de tecnologia, como também do ponto de vista militar, e vale lembrar que hoje os Estados Unidos dependem muito dos chineses para ter acesso a esses minerais terras raras, e que a Ucrânia, inclusive, vai ser uma espécie de porto seguro do gás americano. A Europa tem hoje um superávit comercial com os Estados Unidos, e o Trump, para não colocar taxas nos países europeus ou na União Europeia, alega que a União Europeia tem que importar mais gás para reduzir o déficit comercial. Talvez a solução chame-se Ucrânia. O próprio Trump garantiu isso. O Mike Waltz, que foi o representante da defesa dos Estados Unidos, coloca que os europeus eles vão assumir o conflito e darão garantias de segurança, ou seja, colocando que os Estados Unidos não devem ter responsabilidades, nem do ponto de vista de repasse de militares para estabelecer a paz regional. Como eu falei para vocês, o Kremlin, a Rússia, não garante essas informações. Vale lembrar, pessoal, que a gente vai ter uma conferência de segurança na Alemanha nessa semana, inclusive, e talvez, para desespero do Zelensky, já foi nomeado um representante dos Estados Unidos para estabelecer conversações com o presidente ucraniano, J.D. Vance. Para quem não sabe, é o vice-presidente dos Estados Unidos. Professor, por que para desespero do Zelensky, O J.D. Vance, enquanto ele ainda era senador dos Estados Unidos, ele foi até a OTAN e fazia campanha pública para que os Estados Unidos reduzissem a ajuda à Ucrânia, alegando que o dinheiro deveria proteger as fronteiras dos Estados Unidos e não a fronteira de um país europeu. Se ele vai conversar com Zelensky, e a gente já tem notícias dos Estados Unidos que estão negociando com os russos, sem exatamente ter uma procuração exata da Ucrânia para garantir o que a Ucrânia quer no campo de batalha, talvez o Zelensky, o J.D. Vance, vai muito mais informar alguma coisa para essas lideranças da cúpula de segurança na Alemanha do que exatamente requerer ou ouvir as ideias, as propostas da Ucrânia.
Lembrando, pessoal, que nesse momento a gente tem informações importantes do campo de batalha. A Ucrânia vem avançando em Kursk, até porque as informações da inteligência da Coreia do Sul alegam que os soldados norte-coreanos foram tirados do campo de batalha, pelo menos momentaneamente. Não sabe se é uma espécie de reagrupamento, o que está acontecendo, mas eles foram tirados da frente de batalha, então a Ucrânia vem avançando. E uma região que estrategicamente nem tem tanta relevância, mas como moeda de troca em uma eventual negociação pela paz pode ser muito sensível para o Zelensky, mas a Rússia vem avançando bastante na região de Donetsk, que aí sim é muito mais sensível, até do ponto de vista estratégico, inclusive dominando cidades que fazem parte da logística de distribuição, e com a Ucrânia relatando que não tem mais militares. Não tem exagero, claro, né? Mas com dificuldade de militares, com muitas deserções, inclusive, pelas dificuldades encontradas no campo de batalha, e a Rússia, mesmo que em ritmo muito lento, avançando na Ucrânia. E para finalizar, pessoal, notícias importantes também sobre possíveis retaliações do Brasil. O Trump falou na sexta-feira que existe o que ele vai colocar nessa semana, as chamadas tarifas de reciprocidade. O que será isso, né? O Trump, apesar de alegar que poderia fazer uma espécie de tarifa universal, ou seja, vamos colocar a tarifa, sei lá, de 20% em todos os países do mundo, para proteger os produtos dos Estados Unidos e fazer com que os americanos produzam, gerando emprego, e a gente não seja obrigado a importar, melhorando a nossa balança comercial, aparentemente isso pegou um pouco mal. Então ele vai adotar tarifas para aqueles países que colocam tarifas muito grandes nos Estados Unidos. O próprio Trump já falou de Índia e Brasil, e o representante do comércio, quando foi colocado na sabatina do Senado, citou Vietnã e Brasil. Ou seja, percebo uma similaridade, né, do pensamento dos representantes dos Estados Unidos. Brasil. E de fato, pessoal, o Brasil é um país, por exemplo, que hoje coloca em média 6,7% de imposto de importação de produtos, sendo que quando esses produtos são dos Estados Unidos, essa taxa aumenta para 11,2%. Em compensação, dos Estados Unidos, eles colocam na média 2,2% de importação, sendo que é 1,5% para produtos brasileiros. Ou seja, o Brasil ele é muito mais protecionista em relação a produtos dos Estados Unidos do que vice-versa. Vale lembrar também que talvez seja injusto analisar dessa maneira, porque são países completamente diferentes e que a própria OMC, a Organização Mundial do Comércio, delimita que o Brasil, por ser um país não tão industrializado, que precisa proteger a sua tecnologia local, pode colocar sobretaxas a mais. Mas o Trump aparentemente não liga muito para essas questões. E o Brasil, como de fato sobretaxa produtos americanos, pode sofrer aí sobretaxas ou respostas recíprocas dos Estados Unidos. Talvez o ponto positivo para o Brasil é que hoje a nossa balança comercial não é desequilibrada frente aos americanos. Aliás, pelo contrário, hoje a nossa balança comercial é deficitária frente aos Estados Unidos. Hoje o Brasil importa cerca de 40,6 bilhões de dólares e exporta 40,3. Ou seja, perdemos aí mais ou menos uns 300 milhões de dólares por ano em relação à nossa balança comercial. Professor, isso pode ser um ponto importante? Talvez seja, né? Mas prevejo que alguns setores, com destaque para aço, alumínio, que já foram não sobretaxados, mas foram colocadas cotas de importação no primeiro governo, e até mesmo o etanol, que tinha isenção na importação dos Estados Unidos no governo Bolsonaro, e o Lula colocou taxas de 18%, possam sofrer algum tipo de retaliação frente ao Brasil. E aí, o Lula falou que se os americanos colocarem taxas na gente, haverá reciprocidade do governo brasileiro. Será, pessoal, que entraremos numa guerra comercial com os Estados Unidos? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.